Olá, meu povo, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Própria Pele, que é um podcast onde nessa temporada a gente vai conversar sobre o que acontece nos bastidores da liderança. E aqui a gente vai falar sobre comportamento, sobre saúde emocional, sobre estratégias humanizadas e conscientes e, claro, da coragem de olhar para si mesmo, que nem sempre é uma coisa fácil. Eu sou Roberta Olsen, terapeuta integrativa e analista comportamental. E meu trabalho hoje, além do atendimento individual, as imersões de enneagrama e todo esse trabalho, né, com as jornadas terapêuticas, eu estou levando todo esse conhecimento para dentro das empresas para que a gente tenha ambientes mais harmônicos, mais felizes e mais saudáveis. E hoje a gente vai estar com um papo um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar sobre liderança, mas na perspectiva de autoliderança. E para isso, eu trouxe uma pessoa muito especial, que esse podcast já está para sair faz tempo, que é a Fran Vollinger, que ela é nutricionista. E eu e a Fran, a gente tem uma coisa muito em comum, que foi trazer a nossa experiência e a nossa jornada pessoal para dentro do nosso trabalho. Então, o papo de hoje vai ter esse viés, autoconhecimento, como isso muda no nosso trabalho e como a nossa jornada pessoal muda, às vezes, todo o cenário da nossa carreira. Então, tá aqui minha convidada de hoje, a Fran, que é minha paciente, é minha nutricionista, é minha amiga, e a gente troca várias ideias. Então, hoje eu trouxe ela para contar um pouquinho da história dela para vocês. E a Fran, né, Fran, assim como eu, passou por várias coisas no lado pessoal, e a gente conversa muito, e eu sei que isso também mudou totalmente a maneira como tu atua hoje no teu trabalho. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história, quem tu és, o que tu faz, e contasse pra gente um pouquinho ali do começo, porque a gente vai ter muito papo pra hoje, mas que tu contasse um pouquinho pra gente dessa história. Vamos lá. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui. E eu sou nutricionista, eu sou terapeuta, e eu sempre digo, né, quando a gente aprende a olhar para dentro, vem outras coisas antes do que eu sou, que estávamos acostumados a falar, né? Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou nutricionista, eu sou filha, eu sou neta, e a gente vai, a cada momento, misturando essas caixinhas, mas também organizando cada uma. Então, a partir do momento que eu entendo que, antes de tudo, eu sou uma mulher, eu acredito realmente nisso, que a gente consegue organizar todas as áreas de uma forma muito melhor, muito mais fluida, muito mais leve. Então, acabei unindo essa parte como terapeuta e nutricionista. Eu digo que eu sou nutricionista, porém, dentro desse atendimento, tem esse lado terapêutico que é impossível não associar a parte nutricional com essa parte emocional. Digo, a emoção e a alimentação, ela anda junto, é cultural, nasce com a gente. E é isso. Eu acredito nessa forma da nutrição, nessa abordagem de unir realmente o emocional com toda a parte alimentar para que flua, para que a gente chegue em qualquer que seja o objetivo. Eu acho muito legal, a gente já teve várias conversas sobre isso, né? Eu tenho uma live lá de 2 horas e meia com a Fran, que a gente fez um tempo atrás, falando justamente sobre essa abordagem que tu traz, que é a nutrição afetiva, né? Sim. Que eu acho muito carinhosa, porque nem tudo funciona pra todo mundo, Sim. né? Então, às vezes, a gente precisa de algo mais restritivo, a gente precisa de uma estrutura, mas se a gente quer realmente fazer escolhas de longo prazo, a gente tem que olhar, né? E eu acho muito bom. E eu fico, sinceramente, muito feliz de ver como os trabalhos, atualmente, eles têm se unido. Então, antes a gente tinha muito essa coisa separada, né? Então eu tenho uma terapeuta e eu tenho uma nutricionista. Hoje a gente tem terapeutas e nutricionistas que olham com o mesmo olhar para a mesma coisa. Porque tudo tá conectado, né? Isso, corpo, exato. mente, enfim, tá tudo no mesmo caldeirão, na verdade, né? E o que acontece, Beta? Quando eu me formei, eu comecei logo de cara emergindo na cirurgia bariátrica. Então, caiu assim, ó, como paraquedas na minha vida. E eu me apaixonei, porque eu não comecei assim atendendo, eu comecei acompanhando pacientes em atendimentos médicos. Esses pacientes, eles estavam indo para a cirurgia bariátrica e eu ficava do outro lado da mesa escutando essas consultas. E ali eu sentia toda a conexão e entendia toda a parte emocional. E ao longo dos anos, eu já tinha passado, acredito que 9 anos que eu atendi a cirurgia bariátrica, e já conectando essa parte emocional, foi onde eu fui me formar como terapeuta. Porque eu precisava ter uma base científica, ter o fundamento, além das nossas vivências, né, dentro do consultório, do que o paciente relatava, eu precisava de toda aquela base científica para poder trabalhar essa parte com o paciente.
E ali foi aonde eu me tornei terapeuta. E claro, né? Não somente bariátrica, mas principalmente o atendimento com mulheres hoje em dia. Que em todos os ciclos da vida, as oscilações hormonais, junto com a parte emocional, é o combo, né? A gente vê muito isso, né? Eu também trabalho nessa parte da parte integrativa e eu acho essa palavra muito forte, né? Porque antigamente a Sim. gente tinha, né, a parte holística, que também porque às vezes a gente estava falando sobre isso hoje, né? Que às vezes o conceito cai no popular e às vezes dá Sim. uma desviada do que Sim. mas a parte, né, a palavra holística é a mesma coisa que integrativa, a gente olhar para o Exato. todo. Mas, enfim, eu acho essa parte integrativa muito interessante, porque é isso, é a gente unir e integrar tudo, né? Ontem eu tava falando sobre isso. Não adianta a gente ter uma alimentação super regrada se eu chego em casa e me alimento de outras coisas, né? O que eu escuto, o que eu assisto, o que eu Exato. leio, ou o que eu Exato. vivencio, né? Dentro da minha casa. E aí eu não olho pra dentro. Então, a próxima pergunta era, gente, se o processo terapêutico era proposital ou algo maior, mas a Fran já respondeu. Desculpa. Mas eu, na verdade, queria saber, além desse olhar para os pacientes, teve alguma coisa, tipo, teu da tua vida que te levou para esse Sim. lugar de, não, preciso agora conhecer isso? Sim. Que eu falo que meus pacientes é que me levam para os conhecimentos, né? Exato. E aí, claro, a gente vai falar sobre isso depois, do espelhar e tal. Mas teve alguma coisa tua pessoal que também te levou para esse lugar? Em primeiro momento, quando eu fui buscar a formação como terapeuta pelo Procure Cicatrizes, vieram algumas chamadas de patrocinado sobre rinite. Eu, com 37 anos... Rainha da rinite. Gente, olha essa respiração, sem rinite. E nessas chamadas, a Dalila, que é a mentora, ela fala sobre a raiz emocional da rinite. E aquilo me chamou muita atenção e foi onde eu busquei conhecer mais sobre o método Procure Cicatrizes. E me interessei pela formação, como eu disse. Então, juntou a questão dos atendimentos da bariátrica, dessa necessidade de olhar o emocional, da raiz emocional da obesidade, da compulsão alimentar, e com a rinite, que eu jamais imaginei. Que daí era algo teu. Minha madrasta já tinha captado algumas vezes, Fran, isso não é emocional? E minha madrasta é super racional, tá? Super racional. E eu disse, não, capaz. E aí foi tudo junto, foi tudo ao mesmo tempo, assim. E nessa formação, eu entendi quais eram as feridas, quais são os gatilhos que me ativam a rinite, porque até hoje eu tenho rinite, né? Não estou curada. Porém, 90% muito melhor do que a Fran de 3 anos atrás. É que as pessoas pensam que pelo fato da gente trabalhar com isso, a gente tá perfeita, ótima, linda, maravilhosa. Exato. E a questão que eu falo do autoconhecimento é isso, é que não é que a gente não vai cair, só que a gente percebe mais rápido e a gente volta mais rápido porque tem ferramenta. A gente tava falando sobre isso hoje, né? Ai, como meu corpo responde rápido. E na verdade todo corpo responde rápido, é que às vezes a gente não responde na velocidade que o corpo responde. Mas a gente é muito sensível a isso, né? Então tá aí pra quem quiser ver. E é isso. Essa jornada, ela não termina nunca, né, Beta? Não. Tem aquela frase que tu postou uma vez que eu sou fã e está no fundo de tela do meu celular. Posso viver 300 vezes. As 300 vidas. As 300 vezes eu faria a mesma jornada, melhorando e evoluindo. Gente, isso pra mim, assim, ó, cravou. E mesmo nós sendo terapeutas, quando a pessoa tá ali como paciente, se ela olha para dentro, quanto mais ela olha, quanto mais ela emerge em si, mais ela vai evoluir. E não tem como não conectar o profissional com o pessoal, né? Por isso que eu digo, ali na formação do terapeuta, a princípio eu fui pelo profissional, pela questão da bariátrica, mas uniu a minha parte pessoal. E eu acabei evoluindo e melhorando muito. Talvez, esse é um gatilho interessante, porque talvez tu tenhas escolhido racionalmente pelos teus pacientes, só que a verdade é que o que te pegou no anúncio dela foi a tua questão pessoal. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a olhar com mais atenção. Né? E eu falo muito isso, as pessoas explicam pelo racional, mas elas escolhem pelo emocional. Então, muitas vezes a gente tá ouvindo alguém explicar algo e tu sabe que não é nada daquilo. Que, na verdade, existe um fundo emocional, só que ela replicou aquilo, né? Numa explicação racional, que dela explica por várias questões, né? Enfim, que ela carrega. Mas a gente vê que é um conteúdo completamente emocional. São escolhas e reações e atitudes completamente emocionais. Então... Inclusive, nessa questão de profissões, o sistêmico explica que nós buscamos profissões para nossa cura. E é bem isso que tu falou, de uma forma
não racional. Né? A gente busca pelo emocional mesmo que não consciente. Eu tive um terapeuta que ele perguntou assim pra mim, tu acha que tu virou terapeuta pra ajudar as pessoas, é isso? Aí eu falei, eu acho que um pouco é. Daí ele falou, não, a gente vira terapeuta porque a gente vai se curando, então a gente acha o caminho, né, como é que tu faz, e aí cada um tem um caminho, porque eu acho que toda profissão tem o seu caminho de cura, né, não necessariamente você precisa ser terapeuta pra isso, mas foi o que ele falou, assim, é o teu processo e depois ele transborda em outras pessoas, mas a gente trabalha com o que a gente trabalha porque a gente precisa se curar. E é isso. A gente vai levando as pessoas e vai indo. E é por isso que eu falei, né? Que meus pacientes é que determinam pra onde eu vou. Sim. Então começa a chegar uma hora e começa a vir uma demanda de frases e de tópicos e assuntos que a gente pensa, putz, isso aqui eu conheço, mas não tem essa profundidade. Então agora é pra lá que eu vou caminhar. E então é muito interessante isso, é muito louco, né? Muito. Sempre. Os atendimentos, a maior parte dos pacientes, eles tocam em alguma ferida ou em alguma vivência nossa. E é isso. Se é uma ferida ainda aberta, a gente vai trabalhar para que a gente se cure para transbordar no próximo. E se é algo que a gente já experienciou, que a gente já conseguiu trabalhar e já evoluiu, a gente só vai direcionar o paciente. Exatamente. É muito fluido, é muito mais leve, né? Eles levam a gente pra outro lugar, né? Levam, nossa. E aí, gente, quando eu falei que o papo tava diferente, que é sobre autoliderança, é isso, né? A autoliderança é a capacidade de a gente se dirigir, da gente influenciar, né? É da gente influenciar a gente mesmo e definir os objetivos, tomar decisão. Então, nada mais é... A gente tem muito essa visão de que liderança é quando eu lidero uma equipe ou quando eu tenho um cargo numa grande empresa. E eu costumo dizer, assim, que a gente lidera em todos os lugares. A gente lidera quando é mãe, a gente lidera em todos os lugares. Na nossa casa, Sim. por exemplo, né? Eu, pra cuidar da minha casa, pra coordenar tudo, né? Eu preciso estar nesse lugar, Sim. porque senão as coisas vão despencando. Então, as pessoas conectam a questão da liderança muito com Sim. com esse lugar de chefia, quase, né? Que às vezes a gente tem muito chefe e não tem líderes. Então, é diferente. Então, por exemplo, tu quando tá no teu papel de mãe, liderança, precisa se posicionar, a gente precisa olhar para aquilo que nem sempre a gente faz o que a gente mais gostaria de fazer, Exato. mas a gente conhece a necessidade. E aí, nessa questão de autoliderança, o que eu vejo, né? A gente atende em consultório. Então, a gente não tá liderando uma grande equipe. Só que, na verdade, se a gente for pensar, a gente atende muitas pessoas. E a maneira como a gente se comporta e como a gente se lidera também reverbera nas pessoas, porque a gente acaba também influenciando pessoas, que nem tu falou agora há pouco, tu tava falando, né? Ah, alguém vem me procurar porque a minha história que eu conto ali, ela queria saber a minha opinião, porque ela me vê daquela maneira. Então, a gente escuta muito isso, né? Ainda mais quando a gente tá ali exposto no stories, nas redes sociais e tal. Então, a gente também vê que as pessoas veem uma parte da gente e que aquilo influencia a pessoa, né? Então, algumas pessoas escolhem pelo que a gente tá colocando ali. Eu lembro que quando eu tava morando fora, eu tenho uma amiga que a gente trocava muito, né? E ela também foi pra Alemanha, enfim, era super frio, lidando com essa coisa toda da cultura. E aí a gente trocava muito sobre isso. E aí eu vim embora. E aí ela comentou comigo depois que ela tinha tomado várias decisões. Ela falou: eu tô indo embora porque eu vi que tu tivesse coragem pra ir e eu tomei coragem pra ir também. E aí, enfim, ela se mudou e tá se mudando agora. Então, ela em princípio ia voltar, mas depois fizeram outras escolhas, mas se mudaram dali onde estava incômodo. Então, às vezes, a gente não tem nem noção do que a gente tá falando. Exato. Porque às vezes eu tô fazendo ali um de carona na terapia, que é o stories ali que eu gosto de fazer, enquanto eu tô, né, andarilhando, a gente tá trocando uma ideia, mas às vezes a gente não sabe onde é que aquilo vai reverberar, né? Porque a gente tá falando com muitas histórias. Então, quando eu falo da autoliderança e do liderar dentro do consultório, é sobre isso. E que nem tu falou, mas eu não lidero. Falei, poxa, gente, lidera 24 horas por dia. Tu tem o teu pessoal também, né? No trabalho, na assembleia. Sim. Então, é isso. E aí, o que eu queria saber de ti é isso, Fran. É, tipo, a conduta do consultório exige muito essa presença. Então, como é que tu entende essa importância, né? De te liderar, de estar à frente desse movimento e colocar isso para conduzir outras pessoas? Amadurecimento. Gente, fiquem espertos, porque quem é líder de equipe ouve essa resposta porque é tudo a mesma coisa. É todo um amadurecimento. A Fran de 5 anos atrás não é a mesma Fran de hoje. A gente não é a mesma de ontem, né? Então, quando eu tô dentro do consultório, e eu costumo dizer isso no Instagram, nós temos as nossas personas. Tem a Fran mulher, tem a Fran mãe, tem a Fran nutricionista, tem a Fran terapeuta. Lógico que isso tudo tá dentro de uma pessoa só. Dentro do consultório, a gente precisa
saber dividir essa parte de quando vem alguém que eu me identifico, que foi alguma história que eu passei, não transferir os meus traumas. Tem muita gente que faz, tem muito profissional que faz essa transferência de traumas, de não transferir opiniões. Eu não tô ali para dar opinião, como tu mesmo disse ainda há pouco. Eu tô ali para direcionar esse paciente, para direcionar essa mulher que tá ali com uma vulnerabilidade, que tá precisando de mim. Eu digo mulher porque grande parte, 90% aí das minhas pacientes são mulheres. Então, essa liderança, e é justamente isso que tu disse, as pessoas buscam a gente porque elas se espelham. Ou elas querem ter uma coragem de algo que nós já passamos, ou elas buscam, às vezes, até uma salvação ali na gente, né? E então essa liderança ela acontece dessa forma, eu acredito, dentro do consultório, delineando esse ser humano individualmente, que está bem banalizado, né? É um atendimento individualizado. E porque cada ser é único. Cada pessoa tem um modus operandi, cada pessoa tem uma forma de lidar, cada pessoa tem a sua ferida. Isso reflete num traço de caráter. Eu digo que é papo pra manga, né? É papo pra manga, é assim que fala, né? Pano pra manga. Pano pra manga. Papo, pano. Pra hora. Mas, enfim. Então, cada pessoa que vai ali, eu preciso liderar de uma forma diferente, sim. E nem sempre é a mesma estratégia. Porque, às vezes, eu uso a parte sistêmica, às vezes a parte bioenergética. Então, cada atendimento vai ter uma forma diferente, entende? Mas eu preciso partir do princípio que aquela pessoa tem um modus operandi, é isso que eu preciso entender. Então, se é uma pessoa mais rígida, eu preciso direcionar de uma forma mais rígida. Se é uma pessoa mais emotiva, eu consigo trabalhar de uma forma muito mais maleável. Ela vai se abrir comigo muito mais fácil. Entende? Então, é mais fácil de liderar. É mais fácil porque é o meu perfil, né? Mas a gente vai trabalhando com os desafios. Mas isso que tu falou interessante, assim, ó. É o teu perfil, mas é uma habilidade que tu desenvolveu de entender que existem perfis diferentes. Isso. Porque o que eu noto hoje, né? A gente tem aí livros, enfim, milhares de exemplos. A gente estava conversando sobre algumas sistemáticas, né? De negócio, algumas coisas que são culturais, enfim. Traços de personalidade até de grupos, né? De dinâmicas, enfim. Isso tá em todos os lugares. E eu acho que é muito bom quando a gente, como profissional, a gente desenvolve esse olhar, que foi por isso que eu me apaixonei pelo Enneagrama 18 anos atrás, que é isso, a gente entender que a gente é diferente. Sim. E que aí é que tá a beleza. É claro que eu entender isso quer dizer que agora eu vou me dar bem com todo mundo, que nunca mais eu vou, né, bater de frente com ninguém. Não, mas eu entendendo quem eu sou e os meus limites e a minha personalidade, entendendo que existem outras e que tá tudo bem, porque ninguém tá certo e ninguém tá errado, a gente lida melhor com isso, né? Principalmente quando a gente tem que tomar essa postura. De eu entender, por exemplo, né? Eu atendo, sei lá, um casal. São duas pessoas muito diferentes. Então, eu não sei se chegasse já a atender. Já. Provavelmente já, né? Já. Porque quando a gente entra de dieta, a gente entra junto. Mas é isso, né? E de entender que às vezes tu vai ter que usar uma tática pra um, Sim. uma tática pra outro e trazer os dois pro caminho do meio, porque na verdade eles vão fazer juntos. Então, muitas vezes é isso, a gente se adaptar, né? E eu acho que o segredo da liderança, quando a gente fala disso em qualquer lugar, é a gente entender essa dinâmica. Essa dinâmica mesmo das pessoas serem diferentes, a gente funcionar de maneiras diferentes e que tá tudo bem. Exato. Porque o que eu vejo muito hoje, né? As pessoas estão muito conectadas a um padrão. Isso. Então eu tenho que estar naquele padrão. Então, se eu não tô naquele padrão, eu tô errada, porque eu tô fora do padrão. Então tá todo mundo não, porque todo mundo é muita gente, né? Ninguém, todo mundo não existe. Mas muita gente, porque é um movimento muito grande de estar dentro de um padrão. E isso tem muitas consequências emocionais também. Então, essa coisa muito da gente ter que estar encaixado é muito complicado. E aí eu acho que tanto no nosso caso, que é o externo, né? Não é a nossa equipe, mas não deixa de ser quem a gente está coordenando. Eu acho que a riqueza das profissões agora, né, mais novas, é isso, a gente tá trazendo integral pro jogo. E mesmo, por exemplo, mesmo que eu não entenda de nutrição, eu entendo que tem alguma coisa ali, então eu vou te indicar. Sim. Por mais que você seja terapeuta, o teu foco é nutrição, então se tu vê que precisa de um acompanhamento realmente, né, terapêutico, tu vai indicar. Então até dos profissionais também, né, da gente tá trazendo mais gente e entendendo que a gente não trabalha sozinho. Isso é bem importante, Beta, porque eu vejo muitos profissionais querendo dar conta de tudo. E aquilo que eu disse ali no comecinho. Eu sou nutricionista, mas eu embaso a parte terapêutica. Sim. Eu não atendo como terapeuta.
Então, vem uma paciente, por exemplo, com obesidade, com compulsão alimentar, eu vou encontrar a raiz dessa compulsão alimentar. Então, por exemplo, eu tive um atendimento que a compulsão vinha por conta de um abuso. Então, ela sofreu um abuso e ela tinha essa compulsão porque ela não queria ser vista. Ela tinha medo de sofrer isso novamente. E eu encaminhei essa paciente. Estou falando aqui da compulsão, mas tem pacientes até que não têm a compulsão, que só comem, né? Tem toda a dinâmica ali, o histórico, mas que, por exemplo, nunca perceberam que utilizam o peso como força, para ser forte, para dar conta de tudo. Eu não vou dar conta de aprofundar as questões desse paciente. Eu vou dar conta de encontrar a raiz emocional. É que aí tu sabe como acolher encontrando isso, né? Isso. Então, a gente precisa saber, como profissional, até onde ir. Isso também é liderar. A gente precisa saber até onde ir para poder encaminhar esse paciente para quem está apto a fazer esse atendimento. Isso é uma coisa que a gente tá vendo em vários trabalhos, né? Porque até mesmo hoje, por exemplo, hoje a interferência que eu faço dentro das empresas com as equipes, por exemplo. É isso, é as pessoas entenderem que por mais que ela tá num cargo de liderança, existe um lugar de olhar para pessoas que esse papel não exerce, porque não é a expertise dele, ou não é o que ele mais consegue fazer, ou às vezes até mesmo, né, quem tá nesse lugar, que isso eu acho que é uma coisa imprescindível da gente dizer, não é porque hoje eu sou terapeuta que eu deixei de fazer terapia. Sim. Muito pelo contrário. Hoje, pelo fato de eu atender pessoas, eu faço muito mais processos terapêuticos e olho muito mais pra dentro. O Daniel X me mandou um memezinho de conversas, como é a minha conversa depois de fazer psicanálise. E aí, enfim, as pessoas conversando e tal. Claro que não é nessa profundidade, né? Mas, assim, a gente trazer isso pro dia a dia, porque quando tu atende pessoas, a gente fica muito mais atento. E eu entendo que no cargo de liderança é a mesma coisa, né? Eu preciso me aprofundar mais em quem eu sou, eu preciso entender muito mais para que eu não deixe as minhas questões pessoais interferir nesse contexto. Então, eu fico muito contente, assim, quando as pessoas trazem, né, trabalhos de fora para dentro de uma empresa, ou tem essa preocupação, né, de trazer esse movimento de desenvolver pessoas para dentro. Tu já fizesse também palestra em empresa, Sim, né? Tu já estivesse nesse sim. meio. E é importante a gente ver, né, que as empresas estão se preocupando em cuidar das pessoas, mas eu fico mais contente ainda de ver que os líderes hoje estão despertando para tipo, tá, eu preciso olhar para mim. Porque às vezes ele tá num lugar, que aí também é um lugar que a gente ocupa, que o consultório é teu, o trabalho é teu. Então, assim, se gerencia, porque se tu atende, tu ganha, se tu não atende, tu não ganha. Então, é esse lugar que eu falo que é o lugar de crise. Sim. Né? Que não importa se tu acordou bem ou não, é uma decisão tua se tu vai trabalhar ou não, porque tu não tem pra quem apresentar testado. Então, isso também entra no lugar da autoliderança, né? Sim. Que daí a gente fala muito da automotivação. Como é que eu me motivo o tempo todo? Então, fica a pergunta, dá pra se motivar o tempo todo? Oxe, não tem como. Não tem como. A gente... Eu entendo essa necessidade. Hoje se fala gerenciamento de emoções. Eu nem sei como que a gente falava antigamente. Mas, de fato, a gente precisa desse gerenciamento de emoções, porque, como tu dissesse, eu acordei num dia ruim, o meu paciente não precisa saber disso. Como que eu vou gerenciar? Hoje eu já sei o meu modus operandi. Eu acordo, eu faço algumas respirações, eu boto uma música, vai do louvor ao pagode, vou cantando no trânsito, mas de uma forma que eu sei que eu vou chegar no consultório e a nutricionista vai estar ali. É essa pessoa que o meu paciente precisa. Não é a Fran lá com cara de choro, que passou por um perrengue à noite. Somos seres humanos. Entendo que a gente precisa equilibrar esses pratinhos. E sem romantizar, sabe, Beta? A gente tem que encontrar muito esse equilíbrio de acolher e não romantizar. Então, esse gerenciamento está nesse meio, sabe? Enfim. Isso é autoconhecimento, né? Porque como eu falo para as pessoas, né? As pessoas falam, ai, mas é impossível. Eu falo, não é impossível. A gente tem que desenvolver recurso. Então, por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa muito emocional e que isso acaba me sequestrando demais, eu preciso me conhecer a ponto de entender que aquilo me sequestra e eu arrumar realmente recurso. Eu arrumar recurso para lidar com aquilo. Porque como a gente fala, tem dias que a gente não dá conta? Tem. Tem uns dias que a gente não dá conta e tá tudo certo. Só que a gente não pode entrar num lugar de que qualquer coisa que vem de fora a gente não dá conta. Isso. Porque a gente tem uma vida e a vida é isso. Às vezes a vida é dar conta, às vezes a vida não dá conta. E dias melhores, dias não tão bons. Então, eu acho que é sobre isso. E quando a gente fala de autoconhecimento, parece que é um lugar, assim, muito mágico, né? Ai, meu Deus, autoconhecimento, espiritualidade.
sabe? Sabe? Nem unicórnios. E não, é processo, é difícil, é todo dia, todo dia e um pouco mais, né? Eu perceber que hoje aquilo me derrubou, mas amanhã eu vou ficar ligada. Então, como é que eu vou arrumar recurso para lidar com aquilo? E eu acho que isso realmente, assim, ó, tá em todos os lugares, tipo, todos. Não importa onde tu trabalha, com quem tu trabalha, porque mesmo que tu fique em casa. Ah, não, eu sou uma pessoa que eu fico em casa, né? Optei ali, tô passando um período com meus filhos e tal. Tu lida, às vezes, com quem tá te ajudando em casa, tu lida com a própria questão de estar em casa, gerenciando esse momento. Então, como é que, às vezes, tu tá emocionalmente com isso? Às vezes, tu tá ali por um momento que tu se obrigou àquilo porque tu não tinha autoconhecimento a ponto de dizer, não, isso não dou conta. Exato. E preciso continuar com outras coisas. E aí, tu acaba descontando todo mundo que tá em volta. Então, eu acho que eu gosto de fazer a gente traz esses papos pra cá, porque é tudo junto, né? Então, a gente fala de liderança, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de questão pessoal, mas eu acho que isso se aplica em todos os lugares. Porque eu tenho tentado muito trazer isso para as pessoas de, gente, vamos estudar liderança, lê um livro sobre liderança. Ah, mas eu faço não sei o quê. Não importa. Porque no final do dia é sobre isso, é sobre a gente saber se gerenciar, arrumar recurso, organizar a casa e conseguir, sabe, levar todo mundo meio que tá com a gente para um lugar melhor, né? Levar para frente. Então, estuda em liderança, gente. Não é só para líderes, não é só para chefe, né? Porque a gente tem essa troca. E como eu faço meu dever de casa, e eu tô sempre acompanhando teus stories, e a gente tá nesse papo de liderança e autoliderança e condução, ontem eu vi os teus stories falando e me chamou muita atenção, que eu acho que é totalmente conectado com o que a gente tá falando, que tu trouxe uma fala muito interessante, que foi de todo mundo sabe o que tem que fazer. Só que na hora de fazer, muita gente falha com sucesso porque não consegue colocar em prática. E aí, se trouxesse uma fala que foi que me chamou a atenção, que é as pessoas sabem o que fazer, mas elas não sabem como dar rumo para aquilo ali. Então, como eu coloco aquilo na estrutura? Aí tu trouxesse, né, a questão dos 3 P's, que daí eu quero que tu explique pra gente o que é. Só que tu trouxesse um quarto P, que pra mim é o chute na canela sempre, que é o porquê que tu vai fazer aquilo e pra começar a implementar os 3 P's. Sim. Então eu queria que tu explicasse pra gente o que é isso. Vamos lá. Vou chutar 90% das pessoas que me procuram, elas falam, eu tô aqui, mas já sei que eu tenho que fazer. Já sei o que precisa ser feito. Mas eu não faço, tá? E tu sabes por que tu não faz? Então, é o combo. A gente entendeu por que a gente quer aquele objetivo. Eu digo que o emagrecimento está no ranking, mas a maioria das pessoas nem sabem por que querem emagrecer. Eu tenho um casamento em outubro, eu quero entrar no vestido. Se o objetivo ele tem essência para ti, e aí a gente vai dissolvendo isso, tirando as camadas. Tá, tudo bem, tu queres emagrecer porque tu tens esse vestido, tu queres entrar nesse vestido, mas há quanto tempo tu quer emagrecer? Por quê que tu se sente assim? Então vamos mais fundo. O que aconteceu? Desde quando tu se sente assim? E aí a pessoa vê que a autoestima tá rachada, que o casamento tá na corda bamba, que tá infeliz no trabalho, que quer sair do CLT e ir pra vida de autônomo, ou inverso. Então, eu digo que as camadas, elas são muito mais profundas do que aquela frase, eu quero entrar num vestido de casamento. E às vezes eu entrar no vestido de casamento, eu falei sobre isso hoje de manhã nos stories, na verdade. Eu tava lá sentada tomando meu cacau, e aí eu tava falando sobre isso, né? Como, graças, assim, a todos os movimentos, né, do universo e aos meus, que hoje eu consigo separar essa coisa de quem eu estou no meu corpo físico e de quem eu sou por dentro do meu corpo físico. Sim. E aí eu acho que isso só o autoconhecimento, terapia, tempo, paciência, perseverança pra levar a gente pra esse lugar, né? Então eu tava brincando hoje, né? Cara, eu ia pintar meu cabelinho ontem. Aí eu recebi uma mensagem, meu cabeleireiro cortou a mão, tipo, não conseguiu trabalhar. Daí eu falei, pronto, meu cabelinho foi pro saco. E aí eu falei, cara, sprayzinho no cabelo amanhã, que é o que tem, e tá beleza. E hoje os stories foi sem sprayzinho mesmo, que era o que tinha. Acabou o spray. Então, assim, mas é a gente entender que isso é só uma coisa. Exato. E às vezes eu vejo que a gente deixa isso engolir a gente. Então, às vezes eu quero entrar no vestido. É porque as pessoas que vão estar me olhando naquele dia com aquele vestido me cobram uma coisa. E também mas tem aquilo essa também parte. nem me importa. Também tem essa parte. Porque no meu dia a dia isso nem me incomoda. Mas aquilo me incomoda. E aí é onde o olhar pra dentro também entra, né? Porque quando a gente atinge essa maturidade com o olhar pra dentro, a gente entende que eu vou pegar aquele vestido, não tá servindo, eu vou comprar outro, tá tudo certo. Agora, se a camada é mais profunda, quando aquilo ali, tu tais...
te alimentando das tuas emoções, que é o que tá acontecendo, tu tá só tampando o sol com a peneira, aí sim a gente precisa desmanchar. É que às Aí a vezes o gente vestido é o precisa estopim, né? é Então, o tipo, agora eu estopim. vou fazer, O porque, vestido tipo, é o agora passou do estopim. limite. O vestido é o estopim, É. né? Tanto que, vou abrir uma aspas aqui, eu tô falando do vestido de mulheres, Ah, não, mas é pra todo mundo. tem muita gente que entra ali no emagrecimento, emagrece e se separa. Por quê? Porque foi um resgate de autoestima muito maior, foi um resgate de quem ela é, de quem ela veio para ser, de como ela se sente bem. E não é só sobre um corpo, eu não tô falando sobre um padrão, eu tô falando No geral. no geral, assim, ó, de pessoas que continuam num sobrepeso, se a gente for usar o método retrógrado ali do IMC, mas estão super bem, resgataram de uma maneira e entenderam o seu lugar no mundo. Só que para chegar nisso, tem toda a jornada. E aí, como a gente estava falando, que eu falei ontem nos stories ali, dos 3 Ps, as pessoas, elas sabem o que fazer. Mas elas não conseguem porque elas não têm um direcionamento, elas não têm um rumo. E se elas não têm direcionamento, não têm rumo, elas também não vão ter comprometimento. Né? Se elas não sabem do objetivo em essência, se elas não têm o direcionamento, aquilo não é prioridade. E aí vai deixando e cada vez mais vai engolindo. Então a gente precisa de previsão, planejamento e prática, porque pode estar em folha de ouro, mas se não colocar em prática, não vai conseguir. É, mas essa questão do porquê foi muito assim, Porque, ó. Que né? me pegou, eu falei, gente, é exatamente Sim. isso. Poucas vezes a gente se pergunta isso, né? Pontualmente. Sim. E é isso, o porquê tu quer. Mas o que vai ser diferente? Tá, eu quero perder 10 quilos. Mas o que vai ser diferente quando tu perder 10 quilos? O que tu vais alcançar? Tu vai alcançar alguma coisa diferente de hoje, além do vestido? Além do vestido, vamos olhar mais fundo. Tu vai se tornar alguém diferente, tu vai trocar de profissão, tu vai mudar de nome. O que vai ser diferente? E essas reflexões, elas são pequenas palavrinhas, assim, que a pessoa vai cada vez mais digerindo, internalizando, e aí vem os insights. É como a gente tava falando, né? Por exemplo, se alguém hoje me perguntar... Ah, hoje tá ideal as coisas que eu não tenho. Não, eu tô numa trabalheira, a gente tava conversando, né? Eu venho de um tempo que as coisas estão crescendo, tá tudo ótimo. Então eu sempre falo pras pessoas, gente, não é uma reclamação, mas é uma constatação que de vez em quando, sim, eu tô preocupada, porque eu sou um ser humano, né, gente? Os boletos chegam, a nossa preocupação chega, e várias coisas, não é só questão financeira, mas as coisas de, tipo, isso vai dar certo, isso não vai, como é que as coisas vão funcionar. Então a gente passa por esses lugares, e aí isso muitas vezes é estressante, mas é muito engraçado eu fazer o contraponto de eu hoje tô num dia a dia bem puxado, né? Então, ontem, por exemplo, ontem foi um dia que eu acordei às 6h40 da manhã, eu fui dormir 1h da manhã. Eu fui, tipo, de reunião de manhã cedo, atendimento, planejamento, um monte de coisa, tipo, aula de noite, e cheguei da aula ontem 11 e pouco, aí eu tinha que mandar um negócio pra cá do podcast, eu tinha que entregar um outro negócio pra hoje, e, tipo, eu tava ali, 11 horas, vim cantando um Sim. Exalta Samba no carro, Sim. entendeu? Pra dar um gás. Dá uma energia. Entendeu? E aí a gente vem e né, faz o que dá, mas eu hoje, apesar de muitas vezes bater o cansaço e às vezes bater essa coisa de, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que isso vai dar certo? Mas é diferente de 2 anos atrás, quando eu tava trabalhando muito, exaustivamente, Lendo bem. excessivamente, só que eu não tava fazendo o que é o meu porquê. Sim. Então eu tava trabalhando muito, talvez até menos do que agora, em alguns momentos, mas o meu porquê era tão fraco na época. Quer dizer, eu tinha um porquê, porque eu sabia que era momentâneo e eu tinha um objetivo, né? Enfim, do financeiro, de organizar as coisas, era o momento que a gente tava vivendo, né? Mas, então, assim, eu sabia por que eu tava fazendo, mas não era esse porquê da motivação. Que nem hoje. Hoje eu posso dar aula, cara, 12 horas no dia, eu acordo amanhã, eu vou dar aula empolgadona, e aí eu vou fazer trabalho com as pessoas, e aí a gente vem gravar o podcast, e aí eu tenho reunião de alinhamento depois do podcast, que vai até sei lá que horas. Mas eu gosto de fazer isso, entendeu? Hoje, porque o meu porquê tá claro. É isso, o teu porquê tá claro, o teu propósito, que hoje tanto se fala, o teu objetivo em essência tá muito claro pra ti. A partir do momento que tu tens isso, é muito mais leve. E as cobranças externas passam a ser menores, né? Exato. Então, que nem eu tava falando, por exemplo, né? Eu falei exatamente sobre isso de manhã. Eu acho que por causa do nosso papo me despertou isso. E essa coisa de... Quando a gente não tá com isso claro, a gente se perde muito na gente mesmo, né? Então, por exemplo, antes eu tinha muito essa coisa de... Ai, tem que emagrecer, tem que ir pra academia, porque tá gorda, porque tá isso. Ai, porque tá com o cabelo assim, porque tá com o cabelo assado. Então tem que estar desse jeito. Ah, não, se vestir assim não pode, porque se tu vai não sei aonde, tem que estar vestido de não sei que jeito. E aí aquilo vai te consumindo muito, porque não é quem tu é. Né? Então hoje é muito mais tranquilo, né? Tudo bem que eu cheguei aqui com 2 calças jeans, 3 camisetas, e tô me adaptando.
né? Porque hoje eu tô em outros ambientes, mas ainda é assim, eu vou dar aula de tênis. Sim. De tênis, calça jeans e camiseta. Então, eu me ambiento ao ambiente, Sim. só que eu não deixo que o ambiente me engula. Então, por exemplo, não é porque eu tô hoje no ambiente de volta corporativo que tu vai me vendo de sapato alto e terninho. Tu pode ser tu mesma, Porque né? não é quem eu sou. E aí eu falei sobre isso hoje de manhã. E aí a gente começa a entender que a gente, claro, né? A gente vive em sociedade, então a gente se adapta até um ponto. Mas é tão claro quem a gente é que o que importa é o conteúdo que tu tá levando. Tu sabes que hoje, antes de vir pra cá, eu me acordei 6:30 da manhã e já me ajeitei, né? Enfim, levo Antônio pra escola, passa... E eu disse... Eu botei outra blusa antes de vir. Eu assim, mas é a Beta. Aí eu dei uma olhadinha no teu podcast anterior e tu estava de camiseta branca. Aí eu disse, gente, eu posso ir... Olha, que loucura. Não, pera, eu tô fazendo isso mesmo. Gente, eu posso ir do jeito que eu me sinto bem. Eu posso ser eu mesma. E botei ali, ó. Eu digo, quem foi que falou que um blazer traz autoridade, né? Não, meu Se Deus fosse do assim. céu. Mas eu coloquei minha camiseta e sim, claro, tem que ter um certo porte, onde eu trabalho no meu number 2 ali, né? Mas é isso. Cada vez que a gente olha pra dentro e a gente sabe quem a gente é, eu digo, quanto mais eu olho pra dentro, mais perto de mim eu tô. Exatamente. E aí é onde vem esse gerenciamento, essa liderança que a gente tava falando. Veio aquele insight assim, nossa, isso aqui, eu vou gravar um podcast assim. Não, essa não sou eu. Fui lá, troquei isso. Nossa, agora sim. Essa é a Fran, tô aqui de salto, blazerzinho, mas de camiseta, confortável, sem eu mesma. Por quê? Porque é um ambiente até que a gente se sente segura, né? É um ambiente seguro. Eu tô aqui com uma pessoa que eu conheço, que eu tenho intimidade, que eu tenho vínculo. Mas é isso, quanto mais a gente olha pra dentro, a gente tem esses insights. Assim, olha só o que eu tô fazendo. Eu não acredito que eu tô colocando uma roupa desse jeito pra caber Não sou nem eu. Não sou nem Mas, e as Entende? pessoas com quem a gente vai andando também, né? Eu falo, eu reparo muito isso, assim, a gente vai caminhando e olha, e a gente tem amigos de muitos anos, né? A gente se conhece acho que 20 poucos anos. É. E então, assim, e a gente foi tudo, né? Tu casou, teve filho, separou, eu fui embora, voltei. E é isso, eu acho que é tão leve quando a troca é genuína, sabe? Quando a conexão é genuína, que a gente vai mudando na vida e algumas pessoas vão indo, outras vão ficando, outras vão e depois elas voltam. Mas é muito essa coisa de a gente também reconhecer a nossa tribo, né? Isso. Quem que te contribui? Eu tava ouvindo um podcast ontem que falava isso. Quem são as pessoas da nossa vida, motores e âncoras? E aí a gente entra assim, sabe a história da pessoa tóxica? E às vezes eu falo assim, mas será que a gente também não é tóxico um com dia, certeza. né? Porque a gente tá muito nessa coisa, ai, fulano é tóxico. Quando eu falar, tá, vocês acham que vocês são o alecrim dourado do campo. Então a gente sempre em um ponto, né? A gente é motor pra uma pessoa e às vezes a gente é âncora pra outra. Exato. E às vezes a gente tem pessoas que a gente ama de paixão na vida, mas a gente tem que saber como lidar com aquilo, porque é uma pessoa que tá no momento dela, tá no fluxo dela, e às vezes aquele momento ela tá sendo uma âncora. Então como é que a gente lida com isso? Porque nem sempre a gente consegue se afastar, né? Às vezes é no trabalho, ou às vezes, né, mais próximo, mas como que a gente lida com aquilo? E aí é de novo a história de olhar pra dentro. Sim. Olhar pra dentro é Sempre. a saída. Eu já falo no Instagram que eu sou a chata do autoconhecimento. Que tudo que eu falo, gente, daí o autoconhecimento. Mas é porque a gente vê isso, né? É muito louco, assim, de a gente ver, por exemplo, eu fiquei muito tempo fora. E é muito louco de eu perceber que as mesmas situações que antigamente me incomodavam muito, hoje não me incomodam. E eu só reparei que elas não me incomodavam porque eu tava na mesma situação e eu olhei e falei, nossa, que leve. Porque, na verdade, assim, a situação era a mesma, as pessoas são a mesma, mas tu olha e tu diz assim, tá, mas isso aqui tá tudo certo, sabe? Tá resolvido. E aí aquilo passa a não te incomodar mais. Então é a gente que coordena isso, né? Isso. O crescimento, ele vem da dor. Então, se a gente tá naquele ambiente... Oi, terapeuta, tudo bom? Oi, amor. Se a gente tá naquele ambiente que nós já estivemos antes e era algo que incomodava e hoje não incomoda mais, a gente passou pelo processo da dor e se curou. Então, olha, gente, é sempre olhar pra dentro. Essa frase, nós vamos repetir assim, ó, até o último dia das nossas vidas. Exatamente. Porque é um processo que não tem fim, é um ciclo que não acaba nunca. Então, a gente tá... eu falo bastante isso também. Tá te incomodando? Olha. Mas tá te incomodando a ponto de continuar acomodado? Porque tá confortável e tu não queres olhar pra isso. Escolhe teu incômodo. Escolhe tua dor. Né? Ou tá te incomodando a ponto de que eu preciso sair daqui, porque é uma dor muito grande e é uma dor suficiente pra fazer eu sair daqui. E aí é onde vem a sustentação, né? Porque a motivação ali, tá me incomodando, é uma motivação
quase Mas que... não me incomoda tanto. Mas é uma motivação rápida, uma motivação que dura ali 5, 7 dias, daqui a pouco tu já relaxou de novo. E não é que não tá te incomodando. É porque eu acho que a gente não chegou no ponto ainda que a gente vai conseguir mudar. Então a gente já começa, por exemplo, né? Toda vez que a pessoa chega, por exemplo, no consultório, que ela me traz algo pontual, que, não, agora eu tô me incomodando muito com isso, eu quero mudar. Daí a gente vai investigando, tá? Mas é de agora, é de antes, como é que foi? Aí a gente vê que não, que normalmente é uma coisa que vem há um tempo, ela pode até vir com outra roupa, ela pode vir com outro cenário. Então, por exemplo, né? Eu vinha muito tempo insatisfeita no meu trabalho. E ela vem muito com a história do trabalho. Daí ela fala assim, daí eu me separei e aí agora eu sou outra pessoa. Daí eu falo, Estranho, né? trabalho? E aí a gente começa a ver que tem muita coisa por trás, né? É muita É camada. um emaranhado. Exatamente. É um emaranhado. Nunca é uma coisa sozinha. Nunca. Raramente é uma coisa sozinha. Normalmente vem acoplado. Tanto que é muito comum as mulheres, as pessoas se divorciarem e mudarem de emprego, mudarem de cidade, mudarem de vida, mudarem cabelo. Muda tudo, gente. Muda tudo. Nunca é uma coisa só. Porque um tá conectado com o outro. É porque a gente é um conjunto, né? Eu falo, gente, quem conjunto. quer separar não vai muito longe. A gente é um conjunto. Já que a gente tá falando disso, eu queria saber de ti qual foi um dos momentos assim mais desafiadores que trouxeram um aprendizado considerável. Na questão pessoal, na questão profissional, que tu entender que, assim, o que tu sentir de trazer nesse momento. Porque como tu falou, né? Já que ela falou que a gente cresce na dor, então... Eu acredito muito que o meu divórcio trouxe um crescimento muito grande como ser humano, como mulher e como profissional. Por quê? Eu hoje entendo como eu era dependente de várias formas, tanto do meu ex-marido como do meu pai. E do meu irmão também, né? Vamos botar meu irmão junto, porque todos os meus socorros sempre foram para eles. E ainda mas de uma forma muito diferente. Que não precisa deixar de ser, só precisa mudar a forma. Exato. Eu era muito menina, eu era muito imatura. E o divórcio vem um rompimento ali, ainda mais com um filho de 2 anos e meio. Hoje meu filho tem 7. Mas um filho de 2 anos e meio e aí tu vem, bum. O que eu preciso fazer agora? E junto com o divórcio eu acabei mudando. Eu saí só do consultório e entrei em outro trabalho junto, como nutricionista. E era um ambiente completamente novo para mim. Eu não lembro de outro momento, assim, acho que a última vez que eu tinha trabalhado com mais pessoas, que o consultório sou eu e eu, né? E estar em um ambiente trabalhando com outras pessoas, precisar gerenciar isso, precisar gerenciar o humor, precisar gerenciar... É diferente de gerenciar só com o paciente e com outras pessoas em um setor com 6 salas, 7 salas, não sei nem quantas salas tem. Ali foi um grande desafio para mim. Foi em 2023. Meu divórcio foi em 2020, mas eu ingressei na Assembleia em 2023. E ali foi um marco para mim, porque me tirou camadas até de preconceito que eu tinha com o ambiente e me trouxe histórias incríveis que me conectou muito mais com quem eu sou também, mas me trouxe um crescimento, assim, do ambiente corporativo que eu não tinha. Era completamente diferente. E hoje eu digo, eu sou muito mais feliz trabalhando dessa forma, com os 2 trabalhos, no consultório particular e na assembleia, do que eu era antes. E eu jamais diria isso alguns anos atrás, porque eu tinha um preconceito enorme, enorme com esse ambiente, entende? E tem seres humanos incríveis ali dentro, que trabalham muito, que têm histórias de vida únicas, e isso me toca muito, sabe, Beta? Isso me toca muito, assim, inclusive, eu acho que eu tive pacientes ali que vieram com históricos que já tinham passado por vários profissionais e não tinham tido resultado. Pacientes com problemas estomacais, intestinais, problemas gravíssimos. E eu consegui contribuir na vida dessas pessoas. Hoje eu passo por elas, sabe, tá tudo bem, resolucionamos o problema. Achou o porquê? Achamos o porquê, e literalmente achamos o porquê. Tinha muita coisinha emocional ali, então eu digo, hoje eu sou muito realizada profissionalmente por causa disso. E veio tudo por causa de um divórcio, tu vê? Porque eu não aceitava esse trabalho antes. Eu não queria estar ali. E eu só aceitei porque eu me divorciei. Porque eu precisava. A parte financeira pegou, né? Eu precisei dessa independência. É que quando a gente não faz, a vida pega a nossa mãozinha e diz assim, vem cá, vai vem cá. Sim, tu vai sim. E, gente, eu digo assim, eu sou outra pessoa. Então, foi um desafio que no começo eu fiquei meio resistente. No começo não, né? Durou anos essa resistência. Anos. E acabou que eu disse, nossa, gente, que delícia estar aqui. Que delícia, que bom. Que foi um choro, assim, e depois, nossa,
A gente vai na birra, mas vai, obrigada, e depois a gente começa a entender, né? Exato. E isso acho que as nossas conversas têm muito em comum disso, né? Da nossa história, mudar muito a nossa jornada profissional. Que eu acho que é exatamente essa jornada, né? Eu lembro quando eu fui embora em 2010. Depois eu fui parar pra fazer essa conta. Eu fui embora em 2010, voltei, fiquei tipo um ano e pouquinho aqui, conheci meu marido e fui embora de novo. Mas eu tô nessa coisa de não estar aqui morando desde 2010, né? E aí eu só parei pra fazer essa conta ano passado quando eu voltei. Porque eu pensava assim, não, mas eu tava sempre aqui e tal, mas eu não tinha me tocado ainda que eu estava fora do circuito de morar aqui desde 2010. E aí eu lembro que na época muita gente me questionava, e eu sei que, né, os papos paralelos vão rolando. Então muita gente falava assim, meu Deus, tu é louca de largar tudo aqui. Aí eu ia embora me perguntando assim, tipo, tudo o que, gente? Porque uma coisa a gente tá conectada com a história da nossa família, com tudo que, né, que tá ao nosso redor, mas eu não consegui identificar esse tudo porque não era a minha história. Então eu ainda não tinha uma história pra contar. Sim. E aí eu ficava pensando assim, mas o que será que tudo que as pessoas estão falando? E aí assim, eu me questionava, e realmente era genuíno, assim, eu não conseguia chegar na compreensão Sim. do que era o tudo que as pessoas falavam. Depois, claro, com o tempo a gente vai entendendo o que essas falas que é o querem dizer, tudo, né? E que continuei muito nessa linha. Então, eu acho que esse rompimento, às vezes, muito, né, com que é, por exemplo, tu falou, né, casei muito nova, passei do pai, da estrutura familiar, para um casamento, e depois me vi sozinha, tá? Tipo, agora Fran como Isso. Fran, tipo, quem eu sou, pra onde é que eu vou, sabe? Isso. E a gente entrar nesses lugares, né, que pra bancar isso, a gente tem que bancar o desconforto. E eu te digo, Beta, 2020, que foi o ano do meu divórcio, que foi a pandemia ali, né? Eu me divorciei em julho. Me trouxe. Eu acho que foi a fase da minha vida que eu mais busquei autoconhecimento. Mas quando eu engravidei, eu busquei constelação. Todo tipo de terapia eu fiz durante a gestação, porque eu não tenho contato com a minha mãe, né? Uhum. Então, durante a gestação, eu falei: não, eu vou olhar pra dentro, eu vou olhar pra isso, porque Resgate, o meu né? filho. Imagina, vem um filho, literalmente, nasce uma leoa, tá? E em 2020, quando o Antônio tinha 2 anos e meio, que eu falei: não, é isso que eu quero me divorciar, é essa decisão que eu vou tomar. Eu busquei tanta terapia, eu li tanto livro. Olha, eu digo que eu também estava muito vulnerável, né? Então, até comprar terapia de R$ 100 para uma conversa no WhatsApp, eu paguei. Claro, né? Os charlatões de internet. Mas, ao mesmo tempo, eu busquei terapias, assim, que foram grandiosas para mim. E eu digo, 2020 foi um marco, não só por causa do divórcio, mas porque, para mim, foi essa leva de autoconhecimento, assim, Foi foi a tua busca de olhar pra a dentro. minha busca de olhar pra dentro. Minha busca de olhar pra dentro. Mas é que, gente, eu nunca recebi um telefonema que falasse assim, ó, ai, Roberta, eu tô tão bem, daí eu queria fazer terapia. Falei, eu não atendo Ai, tô ninguém que falou pra. Eu tô tão bem, eu tô numa fase tão boa que eu acho que eu vou começar a fazer terapia. A gente vem por uma dor, né? É que eu falo, hoje eu tô em processos constantes, porque eu gosto, eu já olho pra dentro, e aí às vezes eu vou pro processo e eu nem sei o que eu vou descobrir, porque superficialmente tá resolvido. Sim. Então aparecem coisas mais profundas, né? Enfim, pela nossa já jornada que a gente tem. Mas sempre tem, né? Mas as pessoas nunca vêm porque tá numa fase boa. Nunca vem porque tá confortável, vem pelo desconforto. Tô saudável, vou na Nutri. Exatamente, entendeu? Às vezes pode, como a gente falou, às vezes pode ser, às vezes a queixa que vem pode até ser bem a superfície, mas ela já tá com incômodo, então ela já tá indo porque alguma coisa não tá certa. Às vezes as pessoas trazem pra mim, eu sei que tem uma coisa me incomodando, eu não sei o que é. Então eu vim pra achar o que é. Tá ótimo, mas teve uma percepção que algo tá fora do confortável. Sim. Então ninguém vem, né, pro processo porque tá gostosinho. Então esse desconforto externo traz essa busca, né? E aí, claro, vai da nossa percepção de querer realmente buscar, de querer realmente olhar, porque às vezes a culpa é nossa, a gente bota ela quem ela quiser, né? A gente bota a culpa em quem a gente quiser. Exato. Então, que às vezes é bom também. Ótimo. Às vezes é o que a gente dá conta de fazer no Se é o momento. que eu quero fazer agora, é botar a culpa em alguém, eu vou botar. Depois eu vejo o que eu faço com isso, né? Depois eu vejo. Então, amor, já estamos aqui há quase 1 hora. Isso. E... Fran, antes da nossa última pergunta... Lá vem. Não, na verdade, antes da última pergunta, eu quero de novo lembrar todo mundo, já te convidei também, né? Dia 9, a gente vai ter uma aula, que vai ser a terceira aula da série ali, que eu dei uma aula de Enneagrama, uma aula sobre comunicação, que estão gratuitas, foram online, então quem precisar do link, quem quiser assistir, é só entrar em contato, só pedir, que daí a gente entrega o link. Mas dia 9 agora eu vou fazer uma aula aqui no espelho da Pedra Branca, aqui no espelho d'água, e aí a gente vai ter um tapetão de Enneagrama para realmente a gente fazer essas vivências. De entender no meu corpo como é, de entender como eu me sinto quando eu preciso estar mais emocional, como eu me sinto quando eu preciso ser mais racional,
Porque eu vejo que às vezes as pessoas entendem o conceito, mas tem essa dificuldade de colocar na prática. Tá, mas como é que daí eu lido com isso? Então, a gente tava conversando semana passada ali, né? A equipe, as meninas me trouxeram isso. E aí, a gente vai fazer essa aula, que vai ser super gostosa, um sábado de manhã. Então, Deus queira que não chova. Mas vai ser aula, né? Vai ser sábado de manhã, ao ar livre. Então, e é com essa busca de as pessoas entenderem na prática do que a gente tá falando. Quando a gente precisa criar recursos. Ou da gente entender quem a gente é. Então, fica o convite, o QR Code vai estar por algum lugar aqui. E aí, vocês escaneiam o QR Code, falem lá com a Arisa. Quem tiver interesse na aula, porque as vagas são limitadas. Porque a gente, né? Para não perder a qualidade, a gente tem que ter ali o número de pessoas. Então, estão todos convidados, a aula vai ser gratuita. E aí, daremos mais explicações. A jornada também está aberta de Enneagrama em agosto. Então, também fica o convite. O consultório também está aberto. Então, quem se identificou com alguma questão aqui, né, do que a gente falou até agora, procurem. Quem se identificou com outras coisas que a Fran falou, procura a Fran. Eu também vou deixar o arroba da Fran aqui, já tá lá quando ela se apresentou. Então, procurem por ela, o trabalho dela é maravilhoso. E não deixem de procurar. Também falei sobre isso hoje de manhã. Normalmente a gente fala, procura alguém, está ruim, uma amiga. Daí eu falo, não. Sim, direcionar. Às vezes não é a melhor coisa de procurar uma amiga, porque a amiga vai dizer, não, amiga, mas também olha por esse lado. E às vezes a gente precisa realmente entender que a gente precisa de ajuda e a gente precisa de alguém que vá conduzir a gente nesse processo. Ajuda profissional. Exatamente. Assim como a gente procura liderança numa empresa ou em algum lugar, a gente procura profissionais que vão conduzir a gente nesse processo. Então, eu acho que essa dica é muito valiosa, porque às vezes a gente acaba procurando essa coisa, não é terapia, mas é terapêutico. Não é. E às vezes não é isso que a gente precisa. Várias coisas são muito boas pra fazer junto, mas a gente às vezes precisa ser conduzida num processo. Então, 2 perguntas e uma pra ti agora no final. Eu sempre falo que conselhos fosse bom a gente vendia, não dava, mas já que aqui a gente tá entregando tanta coisa, eu queria te perguntar se tu pudesse dar um conselho, né, da tua jornada, da tua experiência, para quem tá ouvindo aqui a gente agora. Se tu pudesse dar um conselho para quem quer começar, né, a olhar para isso, a exercitar a autoliderança, a encontrar o seu porquê, qual seria? E qual foi o teu maior presente, qual foi o maior presente que o autoconhecimento trouxe para tua vida? O filho vale. Vale. Se foi fruto do autoconhecimento, vale. Vamos lá. Um conselho. É clichê, é o podcast inteiro, mas a saída é olhar pra dentro. E eu vou agregar. Comparação é o ladrão da felicidade. Porque eu acordei hoje com essa frase e eu vou te dizer, qualquer que seja a tua jornada nesse momento, a grama do vizinho pode ter uma tonalidade diferente, mas a grama dele não é mais verde. É só diferente da tua. Então, essa parte eu digo, tanto terapêutica quanto nutricional, qualquer fase que seja da tua vida, só precisa olhar para ti e não para o outro. Esse é o recadinho que eu vou deixar hoje. Recadinho de leve, né, gente? Bem de leve, bem tranquilinho, assim. E de autoconhecimento, o Antônio sempre foi um sonho para mim. Eu sempre desejei muito ser mãe. E o Antônio foi um presente, assim, a partir do momento que a gente decidiu ali, vamos parar, vamos ter. Vamos olhar pra isso. Era para demorar 1 ano e meio e ele resolveu vir de primeira, assim. Aquilo ali para mim foi a maternidade. A maternidade não deixa de ser um fruto de autoconhecimento, né? Então, para mim, esse foi um maior presente na minha vida. Para que eu não posso chorar. Pode sim, que a gente pode tudo. Filho é tudo, gente. Eu amo. Cara, passa tão rápido, todo mundo fala assim, 1 hora. Eu falo, gente, 1 hora é quando tá ficando bom, assim, deu 1 hora. Verdade. Mas eu acho que ficou muito claro, né, nesse episódio, nesse podcast de hoje, que o autoconhecimento, ele transforma tudo, né? Ele transforma escolhas pessoais, profissionais, mas a gente tá tão envolvido com o trabalho e às vezes a gente quer separar as 2 coisas, né? E eu acho que ficou muito claro nas nossas conversas e por isso que eu te convidei pra vir aqui, de como realmente a questão do autoconhecimento, do olhar pra dentro, muda completamente o nosso caminho quando a gente tá aberto pra isso, né? Porque eu acho que a gente deixou muito essa jornada invadir a gente de uma maneira que a gente mudou maneiras de atender e de conduzir, de trabalhar, dada a nossa experiência, né, pessoal. E eu acho isso tão gratificante, sabe? Porque tu poder realmente misturar as 2 coisas. Eu lembro quando eu comecei a fazer Instagram, eu tinha 2 Instagrams. Um do trabalho e um pessoal. Aí o pessoal do marketing dizia assim, Roberta, mas posta alguma coisa pessoal no teu Instagram do trabalho, para as pessoas saberem quem tu é. E aí, às vezes, eu postava alguma coisa no meu pessoal que te falava do meu trabalho. Aí eu comecei a chegar num ponto que eu fiquei assim, eu falei, cara, é tudo tão misturado, porque hoje eu trabalho com o que eu vivi, com o que eu aprendi,
com quem eu vim com a história da família. Então, é tão misturado que eu não sei mais contar a minha história de trabalho sem contar a minha história pessoal. Então, isso é muito bom, né? E a gente poder ter esse sossego, assim, da paz de espírito, de dizer, poxa, eu lidei a ponto da minha história, que, claro, né, é só um pedacinho, que a gente tem ainda muita coisa pela frente, mas a gente lidar com a nossa história de vida a ponto de a gente transbordar isso para outra pessoa e disso virar o nosso trabalho. Porque a gente trabalha muitas horas no dia. Então, eu acho que a gente poder conviver e colocar tudo isso junto é muito gratificante, né? A gente poder acolher a nossa história a ponto de trabalhar com isso e de levar isso para frente e de isso continuar sendo... eu falo que é o caminho para frente, mas em algum momento a gente tem que fazer o caminho inverso. Então, é a gente deixar, né, a nossa história invadir tudo a ponto de a gente colocar isso em todos os lugares da nossa vida. E eu acho que isso falta um pouco das pessoas fazerem. Então, quando eu tô numa empresa, quando eu tô numa clínica, não importa onde eu trabalho, não importa onde eu tô, mas se eu acolho a minha história como uma verdade, de que eu olho o que incomoda, eu olho a diferença que tá em volta, e eu olho pra minha história, eu começo a lidar com tudo com mais leveza. Então, autoconhecimento, né? Não tem jeito. Então, amor, queria muito te agradecer, muito, muito, muito por ter vindo. A gente ainda tem planejamentos de outros podcasts por aí, falando sobre outros assuntos mais polêmicos. Mas esse é um pedacinho, né, de tudo que a gente conversa. Mas queria te agradecer imensamente de ter vindo, porque é sempre muito especial a nossa troca. E eu sei que a tua experiência, né, as nossas evoluções, elas vão se encontrando em vários lugares. Então é muito bom. E, gente, aproveitem isso aqui, mandem para todo mundo que vocês acharem que precisam. E estaremos aqui no próximo podcast. Quer falar alguma coisa? Ai, vergonha, brincadeira. Ai, envergonhada. Eu que te agradeço, Beto. Meu Deus, é uma honra, como eu disse, é uma honra estar contigo. Eu te admiro muito como mulher, como ser humano, como profissional. Tua fã, então pra mim é uma honra estar aqui. Obrigada mesmo, viu? Então, gente, nos vemos no próximo. Tem os outros podcasts da série também. E daqui a pouco a gente se vê aqui de volta em outro episódio.